plenária será proferida pelo professor Dr. António Rangel e terá como título Aprendizagem em Ambiente de Investigação. O professor António Rangel é professor catedrático na Escola Superior de Biotecnologia, é responsável por disciplinas na área da Química Fundamental e da Química Analítica, é líder do grupo de investigação de automatização e miniaturização de análises clínicas e membro da direção do Centro de Investigação. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Antes de mais, obrigadíssimo à doutora Clara Sousa a apresentação. Também à organização. Elas estão a ver, estão muito entretidas. Isto é muito difícil de organizar, esta é uma organização, mas de qualquer maneira queria começar por aqui para agradecer aos organizadores. Isto não está fantástico, mas ok. E também a vossa presença aqui é muito importante. Bem-vindos. Não sei se já conheciam aqui a Católica, a Escola Superior de Biotecnologia, os alunos, os professores, não é? Gente muito jovem, menos jovens, mas com espírito. Muito bem. A ideia desta conversa, palestra é assim uma palavra um bocado panfletária, mais uma conversa com vocês sobre a questão da investigação científica. Quando me convidaram, posso-vos dizer que não sabia muito bem o que apresentar. E, portanto, vocês estão muito interessados em bioengenharia, não é? O Congresso é essencialmente na área da bioengenharia, mas certamente outras áreas afins. Também não sei se sabem o que é bioengenharia, eu não sei muito bem, portanto, são todas áreas novas que digamos, têm bastante multidisciplinares. Eu sei que vocês todos gostam muito de química, de matemática, de física, de biologia. Vejo alguns olhares algo céticos, mas acho que não. Como disse a doutora Clara, eu sou aqui o professor de química, um dos professores de química da casa. Bem, relativamente à investigação, eu tenho aqui algumas reflexões que gostava de partilhar com vocês. E também, não sei se vocês têm esta ideia, mas nós aqui na Universidade estamos cheios de dúvidas um bocado. Pensamos um bocado com o ensino superior, tem a ver com pessoas que sabem tudo, não é? Ou que pelo menos se chama-se ensino superior, não é? Mas, na verdade, nós temos mais interrogações do que respostas. Okay? Quanto mais tentamos saber sobre um determinado assunto, digamos, mais dúvidas temos, não é? Aliás, nas aulas, isto é muito claro, quando me perguntam, então, professor, isto é assim ou assim? Eu disse, não sei, a teoria prevalecente é esta, não é? A explicação que temos para a realidade é esta, não? Mas não temos a certeza, estamos sempre a fazer a interrogação. Ora bem, relativamente à investigação, e aliás, se calhar a palavra inglesa research é mais adequada do que investigação. Uma coisa é investigação científica, outra coisa é investigação. Que outro tipo de investigação é que vocês conhecem? Estão sempre a ver séries televisivas, não sei o quê. Criminal. Pronto, criminal, não é? Forense, etc. Investigação científica, supostamente, tem que ser algo organizado. Portanto, temos que ter alguma coisa a responder, uma pergunta, okay? Temos que depois tentar apresentar, digamos, uma explicação para essa dúvida, para essa pergunta, e depois, tipicamente, então, na área das ciências e da tecnologia, da bioengenharia, vamos ter que ter aqui uma série de testes. Isto não está a funcionar. Acho que isto não tem vídeo. Mas é ok. Vocês estão a conseguir ver alguma coisa? Isto também esta é a minha espada laser. Ok. Mas passa aos slides.
Ok. Temos que, digamos, planear um conjunto de experiências, de evidências que provem aquela hipótese que nós tentamos avançar para explicar essa determinada realidade. Vocês têm ali uma frase muito conhecida: Theory guides, experiment decides. Vocês são fluentes no inglês ou não? Claro que sim. Não é? É importante, na área da ciência e tecnologia, não só, digamos, seguir, vocês sabem que essencialmente a literatura está em inglês. Ok, vocês têm ali um diagrama de blocos do que poderá ser a organização de um trabalho de investigação. Portanto, nós temos que pensar qual é a questão que queremos analisar, temos que ver o que é que foi feito sobre aquela matéria no passado, para não, digamos, chover no molhado, digamos assim, não é? Depois temos que fazer o planeamento de todo o trabalho de investigação e, no final, pode ser que consigamos uma publicação científica sobre esta matéria. Ok? Estejam atentos porque no final há um quiz, há um exame, não é? Vocês estão atentos. Eu sei que este burburinho tem a ver com... Vocês gostavam? É pena esta aqui em Assembleia Geral é difícil. Se fosse com menos gente podíamos estar aqui a debater cada um destes pontos, não é? Ok. Na nossa área, na área da ciência e tecnologia, a investigação tipicamente exige um conjunto de condições. Não é? Eu coloquei ali algumas condições na nossa área. Por exemplo, o financiamento, vocês acham que é importante? Pois. Hoje em dia é crítico. Vocês ouvem muito falar na comunicação social sobre o financiamento da investigação. Há ali algo que é importantíssimo, que são as pessoas, não é? As pessoas é que fazem a investigação. Não gosto muito daquele nome de recursos humanos, mas são as pessoas, mas tipicamente é o que se usa, mesmo em inglês, Human Resources. Na nossa área temos que ter, tipicamente, laboratório. No nosso centro de investigação, o trabalho é essencialmente laboratorial. E depois ninguém faz investigação sozinho, hoje em dia. Portanto, há um grupo de investigação na nossa instituição e, tipicamente, nós temos sempre colaborações com outras instituições nacionais e internacionais. Okay? Havia um pouco aquela ideia antigamente de o chamar de descobrir a pólvora, não é? Está uma pessoa assim com uma bata, assim, com o cabelo despenteado no laboratório, não é? Tipo, cientista maluco, fazer coisas e tal, descobrir. Hoje em dia não é bem assim. Portanto, é um trabalho de colaboração, tipicamente com muitas pessoas, na nossa instituição, nas outras, reuniões, congressos, discussões, e muitos meses, anos depois, por vezes consegue-se algo que seja aplicável, isto, digamos, se pensarmos na investigação aplicada, em uma ligação mais relacionada com a prática. Ok. O nosso caso concreto, vocês viram ali o vídeo, não sei se gostaram do vídeo, o vídeo é muito recente. O nosso centro de investigação chama-se Centro de Biotecnologia e Química Fina. É um nome histórico. Fine Chemistry tem a ver com pequenas moléculas, com metabolitos dos processos químicos. Nós temos aquele número de investigadores, 240, aquilo inclui alunos de doutoramento, professores, investigadores. Okay? Portanto, vocês estão a ver que é um centro de investigação, o que é que vocês diriam, grande ou pequeno? Muito grande. Ok. Vocês são simpáticos, mas em termos de qualidade, acho que estamos no topo, realmente excelente, na avaliação da Fundação Ciência e Tecnologia, mas somos até um centro de investigação relativamente pequeno em termos de número de investigadores. Okay? Há centros de investigação com mais de 1000 investigadores envolvidos. Okay? Mas, portanto, vocês estão a ver, é preciso arranjar um conjunto de condições que não é fácil de arranjar. E vocês estão aqui a ver mais de 50 países envolvidos nas nossas publicações. Não é? Isto quer dizer que hoje em dia a ciência é muito isto.
estas parcerias nacionais e internacionais. Está bem? Se calhar um dia vocês veem isso ali. Não é? Coisa assim. E sendo este um congresso na área, se vocês quiserem, de bioengenharia, ou se vocês quiserem, que cruza as ciências químicas, biológicas e da engenharia, tipicamente também em cada centro de investigação vocês têm áreas muito distintas, não é? E que são importantes todas elas para o objetivo final. Okay? Portanto, o nosso centro de investigação, vocês estão a ver, tem ali áreas muito distintas, na área alimentar, ambiental, biomédica, okay? Na área de transferência e tecnologia, e tudo isso grupos muito diferentes, na área da química, da engenharia, da microbiologia, estão a ver? Da nutrição, portanto, são todas áreas que não são estanques e são muito transversais. Okay? Portanto, trabalhamos todos, digamos, em conjunto. E aqui, os alunos são muito importantes. Alunos, vocês conhecem os graus na universidade? Vocês têm primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, ou seja, licenciatura, mestrado e doutoramento. E esses alunos são essenciais na investigação. Okay? Aliás, temos aqui uma iniciativa, não é só aqui, mas nós temos aqui outras instituições que têm, que são, durante a própria licenciatura, vocês podem trabalhar, ou os alunos, um dia podem ser vocês, podem trabalhar em atividades extracurriculares na investigação. Não é? Quem tiver paixão, depois das aulas e não sei o quê, aparece, não é? E pode ajudar na investigação e assim tentar aprender e trabalhar de uma forma diferente. Está bem? Portanto, é importante as pessoas e é preciso arranjar um conjunto de condições que permita que as pessoas desenvolvam estas atividades de investigação. Ok? Eu acho que há lugares aqui à frente. Só há aqui 3 reservadas. Bem-vindos. Cuidado aí com o filho. Acho que podemos continuar. Okay? Voltar ao estado fundamental. Okay? Os átomos podem estar no estado fundamental ou no estado? Ok. Sim? Voltamos todos ao estado fundamental. Estávamos nós a ver as condições que havia para fazer a investigação. E eu queria vos dar agora aqui 2 exemplos sobre o que é que eu estava aqui a falar. E esses 2 exemplos são, um exemplo é um projeto de investigação que desenvolvemos, que acabou há relativamente pouco tempo, e outro exemplo é uma tese de mestrado. Okay? Portanto, a ideia será, vamos fazer um projeto, como é que isto pode ser feito? Não é a única maneira de fazer, apenas um exemplo, digamos, na minha área, obviamente, de investigação, e a minha área de investigação é a química analítica, são os novos, o desenvolvimento de novos métodos para analisar espécies químicas, bioquímicas, etc. Sensores, vocês quiserem. Então, eu vou dar aqui este exemplo deste projeto que tem a ver com a determinação de alguns poluentes metálicos, íons de metal em águas. Okay? Foi um projeto financiado aqui pela Fundação Ciência e Tecnologia, com alguns parceiros. Não é? Um dos parceiros são vizinhos,
aqui, não sei se vocês já ouviram falar, o ICBAS, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, e também tínhamos dois parceiros internacionais, mais a nível de colaboração instrumental, um nos Estados Unidos e outro em Espanha. Pronto. Então qual era a ideia? A ideia era, mais uma vez, tentar seguir um raciocínio. Primeiro, ver qual é o ponto da situação, identificação do problema, e o problema era as águas, digamos, costeiras estão cada vez mais sujeitos a uma pressão devido ao turismo, essencialmente. Okay? E, portanto, poderia haver aqui, havia evidências de que havia a possibilidade de termos poluição, digamos, de alguns metais, não é? Que, digamos, em determinadas concentrações possam não ser muito bons para a saúde pública, ok? Depois fazer o ponto da situação, a revisão da literatura e depois tentar planear este projeto. E então, na identificação do problema, este grupo com quem nós colaboramos, da Universidade do Porto, trabalha há muitos anos com a caracterização das bacias hidrográficas aqui no norte de Portugal, e havia indícios de que poderia haver aqui alguns problemas digamos, nos níveis daqueles metais que vocês têm ali assinalados. Como é que se chama este bonequinho que está ali nos slides e que é muito importante, aquele quadro? A tabela periódica. Ok. Pronto. Tabela periódica é muito importante. O que é que a tabela periódica é muito importante? Estão os elementos, isso, ok, vários elementos conhecidos, alguns naturais, outros sintetizados. E o que é que vocês acham? Dão alguma informação sobre as propriedades desses elementos ou não? Ok. Massa, o número atómico, não é isso? O grupo é muito importante em termos... tem a ver com os elétrons. Como é que se chamam esses elétrons? Ok. Tá bem, muito bem. Então o que é que são os elétrons de valência? Ok, isto é outra discussão. Pronto, são os elétrons afastados do núcleo ou próximos do núcleo? Pronto, tá. Muito bom. E portanto, os elementos são só importantes na química ou na biologia, na física? Tudo. Ok? Pronto. A matéria, não é? O conhecimento da matéria é algo que é muito importante. Pronto. Essencialmente queríamos debruçar sobre aqueles elementos que estão ali, foi a nossa opção. Não sei se vocês conhecem, se fizeram alguma vez uma pesquisa bibliográfica em bases de dados, em artigos científicos. Ok, se calhar alguns já fizeram. Tipicamente a literatura científica está, digamos, plasmada, está essencialmente centrada em artigos científicos em revistas internacionais. Não sei se vocês tinham essa ideia. Mas, portanto, hoje em dia é relativamente fácil. Se vocês tiverem acesso a bases de dados, conseguem publicar tudo o que foi feito a nível mundial sobre aquele tema. Portanto, primeiro é preciso verificar o que é que foi feito, procurar bem. Agora temos ajuda também de quê? Da IA, não é? Da inteligência artificial. Temos um conjunto de ferramentas espetaculares. Quando eu era aluno de doutoramento, o que se fazia ir às bibliotecas e tirar fotocópias de artigos científicos, era different ballgame, não é? Não tem nada a ver. Agora, o nosso computador... Atenção, o acesso a estas bases de dados é muito caro. As instituições têm que pagar um valor muito elevado para ter acesso a estas bases de dados, portanto, isto não é gratuito. Okay? Depois decidimos tentar aplicar os novos métodos que íamos desenvolver a amostras, que neste caso optou-se por alguns pontos
que nós consideramos que poderiam ser importantes para fazer uma avaliação. Neste caso, vocês estão ali a ver o mapa, ali vários locais no Grande Porto. Okay? Portanto, foi, digamos, uma opção. Que método é que vamos usar? Bem, o meu grupo de investigação trabalha essencialmente em dois tipos de métodos. Sistemas de fluxo em que tentamos realizar as análises químicas. Vocês já fizeram, se calhar, algumas medições, misturando reagentes, medindo... Vocês ouviram falar já numa coisa chamada absorvância? Medir a intensidade de cor, que é de alguma maneira relacionável com a concentração. Em vez de fazer isso em gobelets, matraz, etc., em balões volumétricos, tentamos fazer isso dentro de tubagem, usando volumes de reagentes muito pequenos, para poupar reagentes, okay? Para diminuir a quantidade de resíduos, está bem? Para não haver contacto com os operadores. Também desenvolvemos processos, todos vocês se calhar fizeram testes Covid, okay? Também desenvolvemos sensores em papel e depois esses sensores em papel podem ser digitalizados e a intensidade de cor também relacionada com a concentração. Portanto, usando estas técnicas, tentamos desenvolver metodologias supostamente melhores do que as anteriores na literatura para detectar para quantificar estes íons de metal nas águas. Okay? Vocês podem ver ali alguns investigadores, quer daqui da Católica, quer da Universidade do Porto, a fazer ali, se calhar vocês até conseguem perceber aquela ponta ali, são capazes de reconhecer, não é? Não? Ok, aquilo é a ponte do Freixo, acho eu, aqui na zona do Porto. Fazer a recolha das águas, pá, isto também é divertido, estes locais, não é? Mas isto tem que ser feito, mais uma vez, de forma sistemática. Esta recolha é protocolada, tem que se fazer a uma determinada profundidade, ajustar o pH. Vocês sabem o que é o pH? Acho que sim. Sabem a sério. Eu não vou entrar em pormenor, obviamente, sobre os detalhes científicos dos métodos, ok? Mas, portanto, depois de todo este trabalho, publicamos, estão aqui a ver, é um método para determinação do crómio 6 em águas de recreio, o uso de um reagente, que por acaso é um reagente clássico, para determinar o níquel nas águas naturais. E o que é aquilo? Molecules, Talenta Open, o que é aquilo? São o quê? Podia ser jornal de notícias, público, podia ser? São jornais, em português diz revistas científicas, em inglês diz journal, não é? Publica-se os resultados depois em revistas científicas, ok? Bravo. Apresenta-se os resultados em congressos, ok? Vocês têm aqui, por exemplo, o congresso na Polónia. Depois, quando este projeto acabou há 2 ou 3 anos, e pensamos no seguinte: será que acabamos aqui ou continuamos sempre? Qual é a ideia? Melhorar? Se calhar isto origina outras questões, este projeto, ok? E uma das questões interessantes foi: será que é fácil, por exemplo, neste caso de análise de águas, imaginem o que é recolher as águas e levá-las para o laboratório. Okay? Se nós precisarmos de uma grande quantidade de amostra de água, isto traz problemas logísticos, é ou não é? Temos que levar uma grande quantidade de amostra e transportá-lo para os laboratórios. Então, a ideia a seguir foi, por que não, eventualmente, tentar, em vez de levar a amostra para o laboratório, tentar recolher as espécies que queremos medir e levar só essas espécies para o laboratório. Ok? Imaginem, arranjar tipo uma pinça, pode ser? Ir lá à água, tirar as espécies e levá-las para o laboratório, em vez de levar a água. Claro que não é assim.
Estou a tornar isto de maneira um bocado folclórica, mas a ideia é tentar recolher os iões, as moléculas, em determinadas fases sólidas e transportá-los para o laboratório. Então fizemos um outro projeto, também, felizmente, já foi financiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia, e portanto é a sucessão deste projeto. Ok? Está bem? Portanto, isto é um bocado assim. Os parceiros são os mesmos. Isto é um bocadinho a ideia do... Vocês já ouviram falar do One Health? Não? Que é uma só saúde, acho que em português é assim que se diz. Não é? Que é, normalmente associamos a saúde a curar doenças, não é? Mas a saúde é só curar doenças? Exato. E como é que se previne doenças? De forma... É a tal história One Health, não é? É tudo, não é? São os alimentos, é o ambiente, não é? Okay? Vamos, se nós tivermos cuidado com todos esses aspectos, se calhar minimizamos a questão do tratamento, não é isso? Ok. Tese de mestrado, uma área um pouco diferente. Disse-vos que ia-vos apresentar um outro caso. Vocês têm ali a fotografia de uma aluna foi aqui aluna de bioengenharia e depois tentou e fez o mestrado em engenharia biomédica, e a tese de mestrado que nós propusemos na altura para a Francisca foi a tentativa de arranjar um dispositivo. Nós estamos a falar de engenharia, não é? A engenharia tipicamente associamos a quê? Qual é a diferença entre engenharia e ciência? Nem sempre é muito claro, não é? Aliás, nada é claro. Às vezes as respostas não são... Sim, não é? Mas, se calhar, em engenharia nós estamos a pensar, vocês estão aí a dizer, tipo a dispositivos, a máquinas, não é? Construção, não é? Okay? Não só estudar os processos em si, não é? Mas desenvolver dispositivos. E, portanto, aqui a ideia foi desenvolver um dispositivo que permitisse quantificar de forma muito simples o anião nitrato e o anião nitrito na saliva, porque são considerados, especialmente o nitrito, um biomarcador, portanto, uma espécie que indicia, okay, uma determinada condição, uma determinada doença, tipicamente um cancro oral. Ok? Pronto. E, portanto, mais uma vez, há uma proposta. A seguir, o que é que se faz? Rever tudo o que foi feito na área sobre aquela matéria, ver o que é que, com as nossas técnicas, podemos melhorar, não é? A seguir, planear o trabalho. Ok, e cá estamos. Aí está a revisão da literatura. Vocês têm aqui um conjunto de métodos que existiam até à altura para medir o nitrato e o nitrito na saliva, e, digamos, o meu grupo tem trabalhado um pouco com saliva, porque é uma amostra que, do ponto de vista, em termos de análises clínicas, é algo atrativa, não é? Porque é mais fácil de recolher do que, por exemplo, o sangue. É uma recolha não invasiva. Okay? Já estão a ver amostras muito diferentes. Antes estávamos na água, agora estamos na saliva. Okay? Mas os métodos são aplicáveis a diferentes tipos de amostra. Tem que se estudar essa aplicabilidade. Okay? Pronto, aqueles eram os métodos disponíveis. Na altura pensamos que poderíamos melhorar, não sei se é melhorar, mas arranjar uma alternativa, eventualmente vantajosa, para efetuar esta análise. Vocês veem, construímos uns dispositivos chamados micropads, que é, não interessa, paper-based analytical device, são dispositivos baseados em papel capazes de medir determinadas espécies químicas, simplesmente depositando a saliva. Tinha ali uma reação entre o nitrato e o nitrito na saliva, tipicamente, aliás, entre o nitrito presente na saliva e um determinado reagente, que origina um composto de cor rosa. Estão a ver? Isto não está a funcionar, mas vocês veem ali um gradiente rosa, estão a ver? Okay? Consoante as intensidades, conseguimos relacionar com as concentrações.
E pronto, no final conseguimos publicar este artigo numa revista científica que é o Talenta, e a Francisca ficou toda contente porque apresentou a tese de mestrado. Foi aprovada, teve aliás uma nota excelente e acabou o mestrado em Engenharia Biomédica. Okay? E porque gostou muito do trabalho de investigação. Se fiz o mestrado, por que não fazer o doutoramento? Pronto. Eu sei que estou na hora, e portanto, a Francisca continuou para doutoramento e um dos trabalhos foi precisamente melhorar, porque este sistema que tínhamos não era assim muito reprodutível, ou seja, a precisão não conseguíamos ter sempre resultados consistentes, tal como nós o gostaríamos, e tentou arranjar uma alternativa, neste caso com uma reação enzimática, para ainda melhorar este processo, só para vocês verem que as coisas têm continuidade, não é? Estamos sempre a fazer perguntas e sempre a tentar melhorar. E, aliás, o difícil às vezes da investigação é quando acabar o trabalho, não é? E publicar, porque há sempre uma ideia de fazer mais uma coisa e não sei o quê, mas tem que se acabar alguns no tempo. Está bem? Pronto. E a Francisca também depois apresentou uma tese de doutoramento. Neste caso aqui o nosso doutoramento não é em engenharia, em bioengenharia, nem em engenharia biomédica, em biotecnologia, mas tem diferentes especialidades: ciência, engenharia biomédica, química, microbiologia, engenharia alimentar, engenharia do ambiente, etc. Ok? Pronto, tem aqui mais uma fotografia até um bocado folclórica ali com... Estão a ver? As pessoas, na discussão das teses, as pessoas têm ali umas vestes esquisitas, não sei se vocês estão a ver. Além da Francisca estar com o traje académico normal do aluno, e os professores estão com as togas para a discussão da tese de doutoramento. E só para finalizar, porque sei que estão no tempo, nós somos alunos toda a vida, não é? Pronto, ok. Mas pus aqui uma série de... Não sei se vocês conhecem aquele senhor que está ali em cima. Okay? Eu pelo menos gosto muito daquela série. E pus ali, elenquei uma série de... acho eu, digamos, de aspectos atrativos na investigação. E um dos aspectos muito interessantes, na minha opinião, é trabalhar com pessoas de todo o mundo. Okay? Ir a congressos, conhecer pessoas diferentes, conhecer outros países, ok? Muitas culturas diferentes, é muito interessante. Mas também tem dificuldades. Atenção, às vezes estamos no laboratório meses e meses e não conseguimos bons resultados, isso às vezes é um pouco frustrante, ok? E, por exemplo, os estudantes de doutoramento, tipicamente, alguns no tempo e no espaço, há ali, ficam ali a dizer, será que eu vou conseguir, será que não vou conseguir? Está bem? Portanto, não é tudo. A questão do financiamento também é crítica. Andarmos sempre à procura de financiamento também é um dos problemas. Está bem? Pronto, eu acho que não tenho mais tempo. Obrigadíssimo por me terem aturado. Ok?